Olá, meu nome é Júlio Vaz e vamos fazer comentários sobre o controle de constitucionalidade. A nossa desenvoltura nesse momento vai se voltar para as noções preliminares. Como sabemos, surge um novo Estado com uma nova ordem constitucional. O surgimento de uma Constituição Federal traz as diretrizes e os princípios básicos deste novo Estado. Por esta razão, busca-se preservar aquela normatização. Todas estas ideias estão embasadas no princípio da supremacia formal da Constituição. A Constituição deve ter as suas normas ali previstas, colocadas sobre todas as demais normas. Então, todas as normas devem respeito às normas constitucionais. Precisam, assim, estar nelas abrigadas em relação às suas temáticas e à sua forma de criação. O princípio da supremacia formal da Constituição apresenta-se colocando a norma constitucional sobre as normas e gerando assim uma rigidez constitucional. O controle da constitucionalidade decorre desta rigidez. Esta rigidez é necessária para que a gente possa ter o controle da constitucionalidade das normas. Vamos observar que nós, dentro do ordenamento jurídico, temos diversas leis e entendemos que todas estas leis existentes no ordenamento jurídico são presumidamente constitucionais. Ou seja, só diante de uma declaração de inconstitucionalidade, aquela norma deixará de ser válida e será retirada do sistema. No entanto, é necessário observar que, diante da forma de aplicação das nossas normas constitucionais, antes de retirarmos esta lei, esta normatização do contexto, nós vamos primeiro verificar a possibilidade dela ser interpretada de acordo com o texto constitucional. E se ela pode ser interpretada de acordo com o texto constitucional, com as nossas normas e princípios constitucionais, ela pode ser mantida no sistema. Temos então, aplicando a ideia do princípio da supremacia formal da Constituição, que se uma norma não se adapta à Constituição, ou se ela é contrária às normas constitucionais, que esta norma deve ser declarada inconstitucional. Então, a sua inconstitucionalidade declarada vai retirá-la do nosso ordenamento jurídico vigente. Devemos observar que esta espécie de controle da constitucionalidade só é possível em normas constitucionais, em constituições que sejam rígidas e escritas. A gente trabalha com 3 sistemas de controle dentro da doutrina sobre a constitucionalidade das normas. Nós temos o sistema jurisdicional, nós temos o sistema político e nós temos o sistema misto. O sistema jurisdicional é o controle exercido pelos órgãos do Poder Judiciário. Quando a gente fala de controle jurisdicional, o controle da constitucionalidade será exercido pelos diversos órgãos do Poder Judiciário. Vamos observar já aqui nesta citação que o controle jurisdicional, o controle pelo sistema jurisdicional é o adotado na nossa Constituição Federal, é o adotado no Brasil.
nós temos o sistema político. O sistema político é aquele em que o controle das normas constitucionais ele é realizado por qualquer outro órgão que não seja do Poder Judiciário. Então, os senhores podem ter um controle realizado pelo Poder Executivo, por órgãos do Poder Executivo, ou um controle realizado por órgãos do Poder Legislativo. Quando a gente fala, por fim, do sistema de controle misto, esse sistema de controle misto, ele é justamente a possibilidade do controle da constitucionalidade das normas ser realizado tanto pelo Poder Judiciário como por outros órgãos de outros poderes da nação. Insisto, para ficar bem esclarecido, o sistema de controle jurisdicional é o sistema que adotamos. Bom, quando vamos ter que adotar esse sistema jurisdicional? Nós vamos ter que adotar esse sistema jurisdicional diante de uma lesão a uma norma constitucional. Então será necessário a utilização do sistema quando apresenta-se uma lesão a uma norma constitucional, que pode ocorrer por ação. Então há duas formas de acontecer: por ação ou por omissão. Ocorrerá por ação quando é realizado um ato comissivo. Vamos imaginar que está se buscando a elaboração de uma lei que contraria uma norma constitucional. Então estão elaborando uma lei que está a se desenvolver no processo legislativo de criação, com uma lesão, com um vício que vai atingir a norma constitucional. Aí você tem a chamada ideia de uma lesão por ação. Podemos ter também uma lesão por omissão, porque temos normas constitucionais que possuem uma eficácia limitada e elas necessitam da criação de normatizações que venham a complementá-la, que venham a dar-lhe a possibilidade de aplicação. Diante da não elaboração desta lei, que traz as informações necessárias para a aplicação daquela norma constitucional de eficácia limitada, nós temos uma lesão por omissão, chamada por alguns autores também de lesão negativa. A lesão por ação, que é através do ato comissivo, é também chamada de lesão por ato positivo. Vamos observar ainda que nós podemos encontrar uma lesão sob as características da forma material ou da forma formal. A gente tem uma lesão da forma material quando estamos olhando para o conteúdo do ato. Então, o conteúdo, a matéria do ato, aquela lei, a exemplo que está sendo criada, a matéria, o conteúdo, o assunto nela tratado, está ferindo a Constituição Federal. Vamos observar um exemplo da criação de uma medida provisória. E esta medida provisória quer tratar da matéria nacionalidade. Mas uma medida provisória não pode cuidar desta matéria. Vamos observar o artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, letra A da Constituição Federal. Observo a seguinte redação: em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Parágrafo 1º. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria, inciso 1, relativa a
A letra A, nacionalidade. Nacionalidade é vedada, é proibida, medida provisória sobre esta matéria. Nós temos uma lesão da forma material. Vamos observar que o dispositivo aqui na letra A ainda fala nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. Ou seja, não se admite medida provisória ser realizada tratando de matérias relacionadas à nacionalidade, à cidadania, a direitos políticos, a partidos políticos e direito eleitoral. A gente vê que aqui há um vício na forma material. A gente pode encontrar ainda a ideia dos vícios na forma formal. Ora, o formal decorre da ideia do procedimento legislativo da formação de uma lei. E a gente vai poder encontrar esse vício formal tanto no formal subjetivo como no formal objetivo. Observo que o formal subjetivo se refere à fase de iniciativa, o início da norma. Observa-se que, para a gente falar da existência de um vício formal subjetivo, estamos olhando que quem propôs aquela nova legislação, aquela nova norma, ele não é legitimado para tanto. Então temos aqui um vício, um dano, uma lesão a uma norma constitucional. A gente pode ter ainda o vício formal chamado de objetivo. O vício formal chamado de objetivo, ele não decorre da iniciativa, mas ele se dá durante o processo legislativo. Então há uma lesão ao processo legislativo. Poderíamos observar uma lesão ao processo legislativo. A exemplo, no quórum de aprovação de determinada normatização, tendo em vista que a Constituição Federal estabelece os quórums necessários diante das votações para a aprovação. Vamos observar, este é o vício formal objetivo. O defeito existe após a iniciativa, durante o transcorrer do processo legislativo. Falando em espécies de inconstitucionalidade, nós podemos falar aos senhores da espécie total ou da espécie parcial. Uma espécie chamada de inconstitucionalidade total, ela poderá declarar que a norma inteira deve ser retirada do sistema. Então a gente pode ter uma lei inteira sendo retirada do sistema diante desta ideia de inconstitucionalidade total. Diante da ideia da inconstitucionalidade parcial, apenas parte da lei estará sendo retirada. Então eu posso ter a retirada de uma parte da lei, como um artigo, como um parágrafo, como um inciso, como uma alínea e, como citam alguns autores, até mesmo de uma única palavra. No entanto, devemos observar que a declaração da inconstitucionalidade parcial não serve ao Poder Judiciário legislar. Então, por exemplo, poderíamos imaginar que a declaração de inconstitucionalidade de uma única palavra modificasse o texto da lei de forma completa. E se ao demais se desse validade, estaria quem declarou a inconstitucionalidade legislando. Vamos observar uma norma que viesse a dizer que não é permitido tal ato. E
viesse a declaração de inconstitucionalidade, ao entender que aquela normatização infraconstitucional está em conflito com a Constituição Federal, que a palavra não deve ser declarada inconstitucional. Então ficaria que permite-se tal ato, né? Não era permitido, agora é permitido. Aí estaria o Poder Judiciário legislando. Então, na situação da declaração de inconstitucionalidade parcial, é necessário observar esta situação. Outra forma que a gente pode falar aqui desta declaração de inconstitucionalidade é a chamada forma direta e a forma indireta. Vamos observar que a doutrina estabelece a forma chamada de direta quando há uma desconformidade entre a lei e a Constituição Federal. Ou seja, existe um confronto direto entre o contido na norma infraconstitucional e o contido na Constituição Federal. Há uma contrariedade ao exposto diretamente nas duas normatizações. Com certeza, até em princípio em respeito ao princípio da supremacia formal da Constituição, esta norma infraconstitucional precisa ser declarada inconstitucional. A gente vai observar a ideia do defeito apresentar-se por uma declaração de inconstitucionalidade indireta, na forma indireta, quando aquela norma ela não atinge diretamente a Constituição, mas a atinge de forma indireta, atingindo, por exemplo, outras normatizações que estão estabelecidas em respeito à Constituição Federal. A gente estabelece que, nesta hipótese, estamos diante de um controle da legalidade. Então, a gente pode ter a forma direta e a forma indireta no que se refere à declaração da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma. Temos também a chamada forma originária e a forma superveniente. A forma originária é aquela que se estabelece quando do momento da criação ou da produção de uma lei já apresenta naquele momento um confronto, um conflito entre a lei e a Constituição Federal. Então, no momento em que aquela lei ela é criada, ela já traz esta normatização infraconstitucional dentro da sua matéria ou na sua forma de criação, a inconstitucionalidade. Então, a gente vai observar uma declaração de inconstitucionalidade na forma originária. Nós teremos a declaração de inconstitucionalidade na forma superveniente, segundo alguns doutrinadores, quando se vê uma nova Constituição ou se tem uma emenda constitucional e esta nova Constituição ou esta emenda constitucional vai passar a apreciar toda a normatização infraconstitucional já existente. E aquela legislação já existente tem um conflito, encontra-se em confronto com esta nova norma constitucional ou com esta nova norma advinda de uma emenda constitucional. É óbvio que ela não será recepcionada no novo sistema constitucional e ela não terá validade. No entanto, dissemos aos senhores que alguns autores falam sobre esta declaração de inconstitucionalidade superveniente, porque outros entendem que não existe uma declaração de constitucionalidade superveniente no Brasil.
exatamente pelo fenômeno da recepção da ordenação infraconstitucional pela nova norma constitucional. Quando há o surgimento de uma nova norma constitucional, toda a normatização infraconstitucional que já existe pode ser utilizada, mas a sua utilização, a sua manutenção no sistema de normas depende dela não ser conflituosa, dela não ser contraditória ao texto constitucional que está vigente. Então ela não é recepcionada. Ocorre o que chamamos no nosso sistema de revogação tácita. Por isso alguns autores entendem que não existe no nosso sistema a forma superveniente de declaração de inconstitucionalidade. Falando de modelos de controle, nós temos dois modelos de controle da constitucionalidade. Nós temos o controle difuso e nós temos o controle concentrado. O controle difuso, ele pode ser realizado por todos os órgãos do Poder Judiciário e ele pode ser realizado em todas as instâncias. Então ele é um controle de constitucionalidade que pode ser realizado tanto pelos juízes em primeira instância como pelos tribunais. A gente observa que é exatamente por isso que ele é um controle difuso. Né? Ele está espalhado para ser utilizado por aqueles que detêm o poder jurisdicional, que são aqueles que atuam no poder judiciário. A gente vai observar que o controle concentrado, este só pode ser realizado pelo órgão maior, pelo órgão da cúpula do Poder Judiciário. Então, as duas ideias de controle, tanto o difuso como o concentrado, estão nas mãos do Poder Judiciário. Só que o difuso está espalhado por todos os órgãos do Poder Judiciário, enquanto o poder concentrado, para a realização do controle concentrado, está nas mãos do órgão maior, do órgão de cúpula do Poder Judiciário. Ou seja, embora eu saiba desnecessário, que os senhores com certeza sabem, estamos falando do Supremo Tribunal Federal. Então, o controle chamado de concentrado, ele é realizado no Supremo Tribunal Federal. A legislação brasileira prevê tanto o controle difuso como o controle concentrado. As duas formas de controle são realizadas no Brasil. Quando falamos de tipos de controle, nós temos o tipo incidental e nós temos o tipo principal. O tipo incidental é também chamado de via de exceção. Então, controle do tipo incidental, também chamado de via de exceção. Controle do tipo principal, também chamado de via de ação. Quando falamos do controle de tipo incidental, estamos observando uma controvérsia em um caso concreto, em um caso específico, entre a lei e a Constituição. Então, a gente pode utilizar esta ideia de controle incidental para realizar a defesa num caso concreto, porque tem por finalidade afastar a aplicação da norma infraconstitucional de determinado caso. A gente observa, então, que neste controle incidental, o autor pode utilizá-lo para proceder à defesa do seu direito concreto.
Eu vou observar aqui para os senhores a exemplificação do crime de desobediência, onde alguém vai deixar de obedecer uma ordem segundo o dispositivo penal, uma ordem legal. Mas ao deixar de desobedecer esta ordem, estando respondendo a um processo, justamente trará à sua defesa a discussão deste controle do tipo incidental, fazendo as suas alegações a fim de demonstrar que aquela norma que se buscava pela ordem dada o seu cumprimento era uma ordem ilegal por ser inconstitucional, por haver uma inconstitucionalidade, uma contrariedade, um conflito com a nossa normatização constitucional. Quando a gente fala do controle principal, a gente está observando aí a finalidade primeira de preservar o princípio da supremacia formal da Constituição. Ou seja, estamos com a finalidade de preservar o ordenamento jurídico constitucional. Não temos um caso concreto em que aquela norma em discussão está sendo aplicada, mas a norma em si mesmo é o elemento da nossa discussão. Queremos preservar a regularidade, a constitucionalidade do ordenamento jurídico. Então adota-se a chamada via de ação. Pegamos aqui alguns exemplos da via de ação. Então a via de ação pode se dar pela chamada ADIM, que é a ação direta de inconstitucionalidade. Ela pode se dar pela chamada ADPF, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. E pode se dar pela ADC, que é a ação declaratória de constitucionalidade. A ADIM, ela tem cabimento quando a norma a ser controlada está vigente. Então você tem uma norma e esta norma possui um conflito, ela possui uma contradição com os nossos princípios, com a nossa normatização constitucional. A gente vai utilizar uma ADIM. Quando a gente fala da ação declaratória de constitucionalidade, a gente está olhando para uma ação judicial que visa tornar certo que aquela norma constitucional que aquela norma ela é constitucional. Então que ela não está em conflito. Então a gente busca tornar certa esta situação. A ação declaratória de constitucionalidade é uma ação judicial proposta com o objetivo de tornar certo judicialmente que uma dada norma é compatível com a Constituição. Observo, estes exemplos aqui relacionados à questão do controle principal da constitucionalidade das normas, tanto relacionado à ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, a DPF, arguição de descumprimento de preceito constitucional e a ação declaratória de constitucionalidade serão objetos de vídeos específicos. E a gente vai estar apresentando estas questões. Vamos falar aqui ainda do momento de controle. A gente tem em relação ao momento do controle a forma preventiva e a gente tem também a forma repressiva. É óbvio que a forma preventiva é aquela forma de controle realizada antes da existência efetiva da norma no sistema. Então ela é chamada também de controle a priori. Então a gente fala de um controle preventivo ou de um controle a priori. Este vai ser realizado
durante a produção da norma, para evitar que haja a sua conclusão, que ela ingresse no sistema, ou seja, que os senhores tenham uma norma que ela será uma norma inconstitucional. A gente voltou aqui a imaginar a ideia de uma proposta de uma emenda constitucional. Então vamos imaginar uma PEC, e esta PEC, ela está no seu texto, na sua matéria, desrespeitando uma cláusula pétrea. Eu não sei se todos os senhores lembram sobre o que são as cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas, elas são matérias constitucionais que não se admite a sua mudança por emenda constitucional. Vamos imaginar então, por exemplo, que esta PEC estivesse trazendo uma proposta de mudança da norma constitucional, alterando o direito do voto direto, secreto, universal e periódico. Ora, estamos diante de uma cláusula pétrea. Esta PEC não pode existir. Então alguém ingressa com um mandado de segurança perante o Supremo Tribunal Federal, perante o Poder Judiciário, visando que se declare a inconstitucionalidade da proposta. Esta proposta não pode prosseguir. Não podemos deixar chegar ao sistema uma norma inconstitucional, principalmente tratando-se de uma cláusula pétrea. Observamos, as cláusulas pétreas estão previstas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. Parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Inciso 1. A forma federativa de Estado. O voto, inciso 2, o voto direto, secreto, universal e periódico. Inciso 3, a separação dos poderes. Inciso 4, os direitos e garantias individuais. Observo, são cláusulas pétreas todas estas citações, são limitações materiais, limitações quanto à matéria, ao conteúdo daquilo que está se querendo reformar na Constituição do Estado brasileiro. Estes dispositivos, eles não podem ser alterados por uma legislação qualquer ou por meio de uma emenda constitucional. São tão importantes que, até repito, são cláusulas pétreas. Aquelas que olham para a forma federativa de Estado, para o voto direto, secreto, universal e periódico, para a separação dos poderes, para os direitos e garantias